Você quer otimizar o seu estudo de direito administrativo para os concursos públicos, mas não sabe exatamente como fazer. É sua intenção acertar o maior número de questões possíveis, porque o direito administrativo é uma das maiores disciplinas para todo e qualquer concurso público. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou lhe dizer exatamente o que é que eu fiz, a estratégia que eu adotei para que eu pudesse gabaritar o direito administrativo, não apenas no concurso do TRE da Bahia, mas também em outros concursos públicos. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou Christian, sou professor de Direito, sou servidor do TRE da Bahia e este canal é para trazer informações importantes, dicas relevantes para o seu concurso. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva, fortaleça essa comunidade para que a gente possa cada vez mais trazer informações, trazer inclusive aulas gratuitas para que a gente cresça essa nossa possibilidade de comunicação para que eu possa lhe ajudar de alguma forma. Então, pessoal, seguimos aqui. Direito administrativo é, como eu já falei, uma das disciplinas mais importantes para todo e qualquer concurso público. E quando você for estudar o direito administrativo, você tem que necessariamente separar o direito administrativo em dois grandes blocos. Foi assim que eu fiz. Uma parte desse bloco a gente vai estudar simplesmente através da lei seca. E quando eu falo lei seca, pessoal, é a letra fria da lei. É a lei nua e crua, como ela veio ao mundo, que você encontra lá no site do Planalto, por exemplo. Outra parte do direito administrativo, a gente tem necessariamente que estudar pela doutrina. E são essas informações, é essa divisão que eu quero trazer aqui para vocês. Quero começar acerca dos temas que a gente necessariamente vai estudar através da doutrina. E o primeiro deles é justamente o regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo, que é formado por um binômio, o princípio da indisponibilidade do interesse público, que estabelece algumas restrições ao Estado, e o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que traz algumas prerrogativas. É a partir deste binômio que você compreende o regime jurídico administrativo e que você passa a raciocinar todas as relações estabelecidas pelo Estado. Isso é muito importante. Além desses dois princípios, você vai ter alguns outros princípios estabelecidos, seja na Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37 caput, seja pela doutrina ou por outras leis esparsas. A gente vai ter, por exemplo, o princípio da autotutela, inclusive há uma súmula do STF trazendo o princípio da autotutela. Existe o princípio da finalidade, o princípio da motivação, então toda essa parte principiológica do direito administrativo, a gente vai ter que recorrer à doutrina. Após o estudo dos princípios do regime jurídico administrativo, a gente passa para o estudo dos atos administrativos. Atos administrativos é um dos temas mais importantes para o concurso público. Ele cai muito e dentro de atos administrativos, a gente vai ter ali o estudo da classificação dos atos administrativos, a gente vai ter o estudo da extinção dos atos administrativos, revogação, anulação. Então, existe ali alguns temas dentro de atos administrativos com maior frequência de cobrança, inclusive também os atributos do ato administrativo. 3 pontos importantes dentro deste tema para que você possa fixar e concentrar os seus estudos. A gente vai ter também o estudo dos poderes administrativos. Dentro dos poderes administrativos você tem, por exemplo, poder de polícia, muito importante, poder hierárquico, poder disciplinar, poder vinculado, poder discricionário, poderes administrativos, doutrina, não tem para onde correr. Vai ter que estudar através da doutrina. Organização da administração pública. Outro tema que a gente vai ter que recorrer ao estudo da doutrina, compreender o que é a administração direta. Dentro da administração direta, a gente estuda a teoria do órgão, o órgão que é um ente despersonalizado, ele não possui personalidade jurídica, ou seja, ele não é capaz de contrair direitos e obrigações no ordenamento. Então, por exemplo, se o TRE da Bahia firma um contrato, na verdade não é o TRE da Bahia que firma o contrato, e sim a União. A União, sim, é uma pessoa jurídica de direito público. Então, todo esse raciocínio dentro da administração direta. Na administração indireta, você vai estudar as pessoas jurídicas que compõem autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública e todas as características referentes a elas. Outro tema que necessariamente você vai ter que recorrer à doutrina. Passamos agora para a responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado ela tem um fundamento constitucional no artigo 37,
parágrafo 6º, que vai dizer que o Estado, a administração pública, bem como as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Então você tem o Estado, pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos respondem de forma objetiva. O que significa isso? Responsabilidade objetiva. Significa que no estudo a gente vai afastar, na análise do caso concreto, o elemento subjetivo da conduta. Qual é o elemento subjetivo da conduta? A gente tem dolo ou culpa, mas eu não quero avaliar na conduta da administração esses elementos subjetivos, dolo ou culpa. A gente vai dizer que se a conduta do Estado causa algum dano e há, portanto, nexo de causalidade entre conduta e dano, a gente vai condenar. A gente vai dizer que o Estado responde, responsabilidade civil, ele terá o dever de indenizar. E o estudo da teoria da responsabilidade da administração pública no direito brasileiro, ela é amparada pela teoria do risco administrativo. O que significa isso? Risco administrativo significa dizer que a gente pode afastar o nexo de causalidade se presente culpa exclusiva da vítima, caso de força maior ou caso fortuito. Então, a gente exclui a responsabilidade, quebra o nexo de causalidade em uma dessas situações. Isso é a teoria do risco administrativo. A teoria do risco integral não admite essa quebra de nexo de causalidade e é aplicada em algumas situações especiais. Essas informações têm alguma lei? Não. Isso aí você vai estudar na doutrina. E cai. Só essa explicaçãozinha que eu dei sobre responsabilidade civil responde a algumas questões dos últimos 8 anos de concursos de tribunais regionais eleitorais. Então você tem que ter estudo focado, otimizado, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer no nosso estudo, na nossa preparação. Após isso, controle da administração pública. É outro tema que a gente vai ter que recorrer à doutrina. Controle da administração pública. Pessoal, quando eu falo em doutrina aqui, não precisa necessariamente ser um livro extenso, ser um curso, um manual, pode ser uma sinopse, pode ser um e-book, um resumo, um material que lhe traga essas informações que você confie. Pesquise esses materiais. Se você tiver alguma dúvida sobre algum tipo de material, você pode me questionar, que eu vou trazer aqui informações. Se for um material que eu conheço bastante material, bastante livro, porque tem 8 anos que eu estou aí ministrando conteúdo de direito administrativo, conheço muitos livros, você pode questionar aqui no comentário que eu lhe ajudo a escolher o material, a mapear o seu estudo. Vou fazer aqui um vídeo falando sobre um cronograma de estudo para esse concurso unificado do TSE, o direito administrativo, o direito constitucional, o direito eleitoral. Vou ajudar vocês nisso aí e a gente vai poder caminhar sempre otimizando. Feito essa análise desses temas que a gente necessariamente vai ter que recorrer para a doutrina, tem 4 temas que a gente vai estudar através da lei. Quais são, pessoal? Quais são esses temas que a gente vai ter que estudar através da lei? Veja, a Lei 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Ou seja, quando você toma posse no TSE ou no TRE de sua escolha, e você vai tomar posse, você será regido por um estatuto. Esse estatuto é o regime estatutário, esse estatuto é a Lei 8.112. Lá traz conjunto de deveres, conjunto de direitos aplicáveis aos servidores públicos, aplicáveis a mim, aplicáveis a todos os servidores públicos federais. É uma lei tranquila para se estudar simplesmente através da leitura dos seus artigos. Outra lei, Processo Administrativo Federal, Processo Administrativo Federal, a Lei 9784/99, você também consegue estudar de uma forma muito tranquila, simplesmente indo para a legislação. Terceiro tema da Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa, a gente vai ter também uma possibilidade de focar no estudo da lei seca. Agora eu recomendo que em improbidade administrativa você faça um complemento com a doutrina. Você ainda vai adotar a lei como principal forma de estudo, mas você vai ter que ter um complemento da doutrina. Pessoal, e cuidado, porque a lei de improbidade administrativa ela foi muito alterada em 2021. Então, se você tem um material anterior a 2021, ele já está desatualizado. Você vai ter que recorrer à doutrina, principalmente para conhecer algumas decisões do STF. Os materiais, mesmo os mais enxutos, estão trazendo algumas decisões do STF sobre a lei de improbidade administrativa, algumas questões específicas que foi muito debatida nos últimos anos, de 2021 para cá, em casos que foram submetidos à Suprema Corte. Por fim,
uma lei de extrema importância, a 14.133. A lei 14.133 é que trata de licitações e contratos. É a nova lei de licitações e contratos, não é? E essa lei, ela vai cair, ela cai muito. Agora, é uma lei densa, é uma lei que nem todo mundo tem uma facilidade de estudar. Se você tiver dificuldade de estudar 14.133, você pode, eventualmente, deve recorrer à doutrina para lhe ajudar na formação ali de conceitos básicos, de princípios do raciocínio dentro de licitações e contratos. Mas, repito, o que vai cair na sua prova é a lei seca, 14.133. Você vai recorrer à doutrina para lhe ajudar a compreender a lei. Ok, mas o que vai cair é a lei seca. Esses 4 temas, 8.112, regime jurídico dos servidores civis da União, a 9784, que trata do processo administrativo federal, a lei de improbidade administrativa e a nova lei de licitações e contratos, 14.133/2021. Desses 4, o que vai cair é a lei. Tenha certeza que você, utilizando esse método de estudo, você vai aumentar muito o número de acertos. Faça o teste e realize muitas questões. E você vai realizar questões partindo daquelas recomendações que eu dei, essa sugestão, no vídeo que eu gravei sobre como estudar a lei seca. Ali eu trago algumas informações, alguns métodos para que você possa otimizar a sua preparação. E a gente está aqui para isso, pessoal, para ajudar vocês, para otimizar a preparação de vocês. Comente aqui embaixo o que você achou, comente aqui embaixo se você tem uma dificuldade ou se ficou alguma dúvida sobre o estudo do direito administrativo. Eu não vou parar por aqui, eu vou fazer um mapeamento dos 8 anos de TRS que nós tivemos de 2015 para cá, para dizer os artigos do direito administrativo que mais caíram, e em breve eu já começo a gravar uma série para o direito eleitoral, mais de um vídeo aí voltado para o direito eleitoral. Essa é a ideia, é ajudar na sua preparação, porque eu vou estar aqui até o dia da sua prova, até o dia da sua aprovação. Grande abraço e até a próxima.